Olá, gente, estamos aqui ao vivo e a cores. Ao vivo porque estamos vivos, não é? E a cores porque esse programa vai ser diferente. Rema sempre é um programa que procura encontrar um caminho, uma direção, uma estrada, uma perspectiva, uma meta. E hoje estamos com uma pessoa que habita nos nossos corações pelo menos a mim, desde a minha infância. Joana, tudo bem? Tudo bem, Padre Joãozinho. Olha, que prazer nós hoje revê-lo, aqui viu? na casa do Padre Zezinho. Na casa do Padre Zezinho, nesse monumento maravilhoso, né? Em que hoje se comemora um dia tão especial, né? E estamos aproveitando a presença da Joana aqui nesse especial que aconteceu no dia do aniversário do Padre Zezinho, de 83 anos, para deixar também uma marca um pouco da vida da Joana, não é? Joana, Padre João entrevista a cantora Joana. João e Joana. A primeira lembrança que eu tenho da minha infância, da Joana, eu acho que foi no Cassino do Chacrinha. É o velho guerreiro, né? O velho guerreiro. Mas você começa ali ou a Joana começa antes? Porque eu não conheço a Joana de antes daquela presença como uma mulher que queria, como guerreira, começar a cantar e encantar o Brasil. Na verdade, eu tenho uma história muito interessante com o Chacrinha, porque eu comecei como caloura do Chacrinha, com 17 anos. Isso eu lembro. Isso você lembra, né? Como caloura, porque né? Eu ainda não era Joana. Em 1974, 75 mais ou menos, e eu, embora estudasse, né, continuei meus estudos, mas tinha já essa loucura pela parte artística, né, da minha alma, né? Sempre tive um gosto muito grande para poder chegar até onde cheguei hoje. Então, eu me lembro que eu frequentava as televisões, e inclusive o programa do Chacrinha na época, que era Discoteca do Chacrinha, né? Ele me deu a oportunidade de participar como caloura. Eu lembro que eu cantava músicas em inglês, cantava música em francês. Era muito comum na época, não é? Comum, sim. E era um leque assim de tendências variadíssimas, né, em termos de música, se você já era Joana nessa época. Joana em 79. Mas antes disso tinha outro nome. Eu era Nina Fátima. Olha, a Rema também grandes revelações. Joana nem sempre foi Joana. Eu fui Nina Fátima, foi Fátima de Nogueira. Fátima de Nogueira e Nina Fátima. Não vingaram nenhum desses dois nomes. Depois veio a Joana, que não é nem Fátima, né? Na verdade, foi um nome batizado após o meu lançamento, porque tinha nessa época várias cantoras com os nomes parecidos, né? Aí o meu produtor disse para mim, que tal mudar o nome? Porque a gente não sabe quem vai vingar no meio dessas 32 cantoras novas que estão sendo lançadas agora em 79. Interessantíssimo é que não teve nenhuma Joana, né? Nessa época, porque o nome é tão comum, né? Tão comum, né? Joana. E aí, dessas Fátimas todas, muito poucas vingaram. Ficou o quê? Fafi, né? Fafi Siqueira, Fafá de Belém. Mas, como nós não tínhamos, assim, ideia de quem realmente iria vingar, ele falou, vamos mudar de nome. Acho que tantas pessoas mudaram. Gal Costa não é Gal Costa, era Maria da Graça, né? Então, a gente optou por botar E a Maria Joana. da Graça virou Xuxa. Exatamente, também. Xuxa também é Maria da Graça, né? Então, era comum a gente fazer um pseudônimo. Eu estou muito feliz com ele, eu acho que deu certo. Você sabe o que significa? Joana? Joana vem Pode do saber hebraico, do que eu. porque eu sou João, né? Então, tem que saber. Joana e João vem de graça de Deus, misericórdia de Deus. Ai, que maravilha. Ação graciosa de Deus. O Padre Zezinho está escrevendo um livro, né? Bom, não sei se eu posso contar o título. Pode falar, hein? Sobre a graça. Não vou contar, não vou dar spoiler. Sobre a graça. Não vou dar spoiler aqui. Mas me parece que naquele... Você tinha 17 anos? Na verdade, com 15 anos eu já tinha essa predestinação, digamos assim, né? Porque eu estudava, mas eu gostava muito de cantar, eu era a primeira voz do coral. Isso no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Você é carioca? Sou carioca do subúrbio do Rio de Janeiro. Sou suburbana, com muito orgulho. E o Cassino do Chacrinha era no Rio de Janeiro? Era no Rio, no Jardim Botânico, ali bem atrás, na Rua Lopes Quinta, né? E era fantástico, né? Porque quase que todo o programa do Chacrinha era ao vivo, né? E não tinha muito script, né? Isso que é uma coisa muito interessante, porque
não ficava aquela coisa muito marcada, né? Muito engessada, né? Ele não era engessado de jeito nenhum, né? E eu lembro que eu sobrei muitas vezes, né? Não foi uma vez só que eu frequentei o cassino do Chacrinha, no caso, né? Foram várias vezes. Depois eu fui até a final. Na final eu ganhei. E o que a gente ganhava? Ganhava um violão, né? Ganhava um pouco de fama, né, no caso, né? Mas eu acho que foi tudo por ali. Foi o princípio, eu acho que foi um pontapé fantástico. E depois disso tudo, em 79, lembro que ele se lembrava daquela Joana de 17 anos e me tratava assim com imenso carinho já como uma artista consagrada. Ele lembrava perfeitamente de quem eu era. O Chacrinha sempre teve olho clínico, não é? Olho clínico. E era assim, é um grande apresentador. Ou não é. Era, como é que é aquela coisa que ele tinha a buzina. Uma buzina do Chacrinha, que era o terror, né, dos calouros. Era o terror. Essa época que eu participei, na verdade, não era discoteca, era a buzina do Chacrinha. Onde tínhamos, nós passávamos como os calouros, né? E aí ele dava aquela buzinada, pessoal. Mas eu nunca fui buzinada, não. Eu fui até o final. Foi até o final. Fui até o final. E aí eu lembro que veio depois um sucesso depois do outro, né? E o que me encantou foi quando você apareceu cantando aquela Meu Namorado. Parece um grande sucesso. Foi. A primeira canção que entrou numa novela foi Momentos, uma canção minha com Sarah Benchimol. E muito interessante porque eu havia sido contratada pela RCA na época, mas chegou um momento em que a RCA... Essa é uma história interessante. A RCA estava inchada de muitos artistas, mais de 150 artistas, e eu era a novinha chegando no pedaço, né? Já estava contratada, já estava com contrato assinado, mas em meio a cortes, né, necessários dentro da gravadora, eles cortaram vários artistas, inclusive eu. Mas só que, um detalhe, o meu LP na época já havia sido mandado para o Fantástico, como uma revelação de 79 das 32 cantoras novas lançadas naquele ano. E quando eles me mandaram embora, digamos assim, o Fantástico disse, não, nós queremos essa cantora no Fantástico. Aí ofereceram uma outra cantora para que eu pudesse fazer o Fantástico. Assim, não, nós queremos essa cantora que vocês lançaram. Eles foram obrigados a me recontratar. Pois é. Eu sempre fiquei pensando, quando eu estava me preparando para essa entrevista. E disso todo mundo já sabe, né, padre? Qual que você acha que é o seu charme, a sua graça, o seu carisma principal? Por que Joana encanta? Onde eu passo, a gente já até fez muitos shows juntos e tal. E é perceptível. Quando você entra, não seria hoje o sucesso de uma das cantoras de hoje, tem outros apelos. Né? Mas parece que a sua voz vai lá dentro da alma, eu não sei... Eu tenho minha teoria, mas vamos ver se você tem essa autopercepção quando você se pergunta assim, como é que eu entrei no coração do Chacrinha, como é que eu entrei no coração do Fantástico, no coração das gravadoras e depois no coração do povo? Você consegue... Cantando as verdades das pessoas. Porque eu acho que a palavra cantada ela tem um poder muito grande, né? E eu sempre tive um olhar muito grande pelaquilo que eu cantei, pelaquilo que eu quero cantar daqui pela frente, né? Então a gente fala muito o cotidiano, o dia a dia das pessoas. As canções têm esse poder, né, de entrar no coração das pessoas, na alma das pessoas de uma forma inteira, quando você também consegue ser totalmente verdadeira naquilo que você canta. Então existe todo um olhar, uma vontade, um despejar de grandes emoções em cima daquilo que você canta. Tem que ser verdadeiro, porque se não for verdadeiro, nada que é verdadeiro vinga. Então quer dizer que não é assim, eu pego uma caneta, um papel e digo, agora eu vou fazer um grande sucesso. Não existe isso. Não existe isso. Não. Agora eu vou... Existem pesquisas, né? Existem pesquisas. Existem realmente também canções que são iluminadas. Na verdade, elas também caem nas nossas mãos de vez em quando. Mas eu tenho um ouvido musical muito grande. Tenho um ouvido muito grande para perceber onde uma música pode vir a ser sucesso. Isso também vem de família. Eu sou de uma família musical, meus irmãos, meus tios, assim? Né? Então, eu acho que a gente já traz isso no DNA da gente, né?
E eu tenho um ouvido musical muito apurado. Então, às vezes eu olho uma canção e digo, não, essa canção realmente ela pode vir a ser um sucesso. Mas ela não pode ser trabalhada, ela não pode vir assim de forma comercial. Ela tem que vir do coração. Parece que é aquilo que o Milton conseguiu colocar naquela música, cantando me desfaço e não me canso de viver nem de cantar. Eu tenho a impressão, Joana, que às vezes algumas canções não fui eu que fiz, foi ela que me fez. Vai de encontro a você. Inclusive essa música, né? Nos Bailes da Vida, foi meu segundo LP, meu trabalho lançado no Brasil inteiro. Essa música foi feita para mim. Meu Nascimento fez para mim. Isso eu não sabia. Foi. Foi nos Bailes da Vida, ou num bar em troca de pão. Isso. Que muita gente boa pôs o pé na profissão. Estávamos no Rio de Janeiro, eu e ele. Ele ainda morava ali na Barra da Tijuca. Eu morava atrás da casa dele. Nos encontramos numa tarde linda. Conversamos muito, 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 muito. E chegamos realmente à conclusão de que realmente nossos caminhos musicais eram muito parecidos. E aí ele disse, impressionante como a gente cantava naquela época e não esperava retorno, né? Cantava com amor, cantava só pelo amor de cantar. E daí Fernando Brant fez a letra, uma semana depois me mandou a letra e fui agraciada com essa grande canção que é Nos Bailes da Vida. 1981. 1981. Para mim essa canção é um curso de teologia. Exatamente. Porque tem muitas verdades nela, mas eu realmente não sabia, Joana, da sua ligação íntima com essa canção. Logo depois, Roupa Nova regravou, o Milton também gravou, né? Então foi sucesso nas vozes dos três, né? E o mesmo arranjador do Milton foi o mesmo arranjador da minha canção. Né? Porque, dizem, foi nos Bailes da Vida, ou num bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão. Né? Então, de tocar um instrumento, de cantar, não esperando se alguém queria ouvir. Né? E se quem pagou quis ouvir. Né? Que quis ouvir foi assim, cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Então aqui é a meta, né? Cantar era buscar um caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do Aí que eu era. Aí vem a memória. Né? Então veja, futuro, presente, a glória e a história, e a memória. Para cantar nada era longe, tudo era tão bom. Essa é a frase que eu mais gosto. Até a estrada... Pé na estrada de terra, na boleia de um caminhão. Isso. Com a roupa encharcada, a alma repleta de chão. Na verdade, foi tudo muito parecido com aquilo que a gente viveu, né? E é isso mesmo, e sem esperar nenhuma remuneração, né? Cantar pelo prazer de cantar, pelo prazer de levar a sua canção, de levar a sua verdade, de estar construindo uma carreira aos poucos, com muita dificuldade, porque, na verdade, o começar também foi com muita dificuldade, tanto ele quanto eu. Cantamos em bailes durante muitos anos. Né? Foi nos Bailes da Vida. E os bailes foram as grandes escolas, né? Foi a grande escola da minha vida. E depois de lá eu comecei a cantar no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, mas aí já eram em casas de espetáculos. Mas os bailes, para mim, e os festivais foram realmente a minha grande escola. Cantor de baile tem que ter fôlego, não é? Porque a madrugada é longa. 4 horas, às vezes 5 horas de baile. 4 horas, não é como esse negócio de fazer show de 1h30. Não. Isso é meio que Nutella. Agora, 4 horas. 4 horas para você fazer um baile ininterrupto, né? E não ficar rouco. Não, tem que ter muita preparação de voz, né? Muita preparação de voz. Eu gosto dessa frase, para cantar, nada era longe, porque tem uma frase de Santo Agostinho que diz assim, cansaço de amor não cansa. É lindo isso. Que lindo. Aí eu falei isso para minha mãe, porque eu tinha feito uma música para Nossa Senhora de Nazaré, que falava também que eu não me canso, né? Porque eu estou indo para casa da mãe, então eu não me canso. Cansaço de amor não cansa, nada era longe. Cansaço de amor não cansa, que bonito. Aí ela falou, eu já sei isso, desde o tempo que eu namorava com teu pai, que ele pedalava 25 quilômetros para me encontrar. Olha que lindo. E chegava inteiro. Ainda levava flores. Ainda levava flores. Na boleia do caminhão. Na boleia de caminhão. Você já andou na boleia do caminhão para cantar? Nossa, muito, muito. Era aquelas picapes pequenas, né? Onde tinham 15, 20 pessoas em cima, né? E tudo era uma grande festa, Padre Joãozinho, sempre, né? E, obviamente, que era uma idade em que a gente também tinha todo um fervor por isso muito grande, né? Então, realmente, era bom mesmo, tudo era bom ir,
era bom voltar, era bom madrugar. Na volta a gente passava e ainda tomava café na padaria, né? Tinha essas coisas, né? E naquela época não existia tanta violência quanto hoje, a gente caminhava às vezes, sabe, quilômetros, né, à noite, de madrugada, sem o mínimo problema, né? Mas são tempos em que tempos e coisas que a gente precisa relembrar para a gente sedimentar cada vez mais a nossa profissão, o nosso amor pelo cantar. Olha o né? artista e vê no palco, na luz, na beleza, apenas nas pétalas da flor, não é? Sim. Mas lá por baixo tem os espinhos, e tem o passar o som, e tem aquele momento que você tem que ficar num lugar que talvez não é o seu hábitat, um quarto de hotel, né, que não era exatamente o que você ficaria, não é a sua casa, né? Não é seu travesseiro. Não é o seu travesseiro, né? É verdade. É. Eu me lembro até, inclusive, de você me tocou num assunto interessante, né? Que quando eu comecei a minha carreira, logo em 81 para 82, eu tive uma amizade muito grande por Gonzaguinha, né? Opa, eu quero falar desse assunto, porque Vamos. eu escutei uma história aí sobre Gonzaguinha que eu quero ver se confere com a realidade de quem conheceu. Estamos no programa Rema entrevistando essa pérola da música popular brasileira, Joana. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta aqui no programa Rema, hoje aqui no Memorial Padre Zezinho, já logo depois de termos feito aqui a festa de aniversário dos 83 anos desse grande profeta e catequista da música católica brasileira, entrevistando hoje Joana. Joana, você falava no bloco anterior do Gonzaguinha. Eu sempre gostei das canções dele e parecia já um artista consagrado desde o início, né? Cantar e não ter a vergonha de ser feliz. Acho que aí agora escutei uma história de que não foi tão pacífica a infância dele com o Gonzagão. Parece que logo a mãe morreu e ele acabou sendo adotado por tios. Você conhece dessa história dele? Quando você conhece o Gonzaguinha? Conheci o Gonzaguinha em 79 mesmo, porque... Ele já era adolescente, jovem? Não, ele já era um grande nome na música brasileira. E Odaleia, ele foi criado por Odaleia, que não era a mãe dele, né? Mas depois eles resolveram Mas esse imbróglio, né? Ele teve que se reconciliar com a própria música. Sim. Né? E para se tornar o fenômeno, ele se tornou algo diferente do que era o Gonzagão, né? É outro estilo, só tem um nome. Eram pessoas totalmente diferentes, né? E eu tive assim o prazer de conviver com o Gonzaguinha. Ele era uma pessoa muito, muito fechada, né? Mas profundamente generoso, uma pessoa super generosa. E eu me lembro de duas passagens interessantes, algumas passagens com ele, mas duas passagens interessantes com Gonzaga. Eu não o conhecia ainda, e eu fiz o meu primeiro show no Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro. E eu, muito nervosa, como sempre, uma banda nova, eu não tinha pisado ainda num palco profissional. E eu me lembro que o meu produtor levou o Gonzaguinha para me ver. E eu não sabia que o Gonzaguinha estava na plateia. Então, quando eu abri o olho e vi o Gonzaga na minha frente, imediatamente eu fechei o olho, né? E cantei o show praticamente com os olhos fechados durante muito tempo. Fui para o camarim, aquela coisa toda, e ele entra no camarim e eu, nervosa, poxa, Gonzaguinha, que bom que você veio me ver, você gostou do show. Ele olhou bem para a minha cara e falou assim, não. Eu falei, não. Fiquei passada, né? Mas por que você não gostou? Porque você cantou o tempo inteiro com os olhos fechados. Da próxima vez, abra os seus olhos e olhe dentro do coração das pessoas. Mas eu vou fazer uma música para você. Aí ele fez o Agora. Agora eu caminho diante da vida sem medo. Que era mesmo isso, eu estava começando a minha vida. E parto para cima das coisas inteiras, pois hoje eu trago no peito a simples certeza de que amar nunca foi conjugar só o verbo sofrer. Tira essa dor do caminho que eu vou sair por aí. É primavera no meu coração e eu não quero saber se sofri. É como se então de repente luz do sol, novo dia,
E dessa vez vou chorar toda a minha alegria, que era o meu começar, era eu ir para fora de casa, eu sair de casa, deixar os pais, os irmãos, deixar os amigos e realmente seguir o meu caminho, É né? interessante, porque aquilo que falávamos no bloco passado, no bloco anterior, é o que o Gonzaquinha fez, superar os limites, os traumas, as dificuldades, tinha tudo para dar errado. Tinha. Tudo para dar errado. Exato. Né? Mas, de repente, floresceu, né? Porque ele se superou. Mesma coisa a Maria Rita, né? Você conviveu com a Elis? Não tive essa sorte. Eu lembro que fui uma vez só no show de Elis, foi aqui foi em São Paulo, numa casa chamada Velho Canecão, e ela já estava praticamente foi próxima à morte dela, né? Não tive a oportunidade de ter um convívio com ela, mas aí ela era fantástica. Né? A Maria Rita, acho que e tinha deixou 4 esse anos, legado que é a Maria Rita, que canta maravilhosamente bem. Né? E a Maria Rita também não, quando descobriu que disseram para ela criancinha, que a mãe tinha tido um problema do dói no coração, né? E ela acreditou, de repente ela foi ler uma biografia, e todo mundo sabe, né? Isso é público, e aí ela ficou muito, muito brava, né? E não queria mais saber da mãe. E aí o César Camargo Mariano, né? O marido da Elis, dizia, não, mas canta, minha filha. Não canto, não quero saber de cantar. E parece que teve um dia em família que naquela brincadeira e tal, ela cantou, também fechou os olhos, e cantou uma música da Elis, que ela sabia todas, mas não cantava, de birra, né? De raiva da mãe. E quando ela abriu o olho, estava todo mundo chorando. Aí, inclusive o pai, né? O César pai, Camargo. Né? O pai. Aí, o próprio pai, o irmão, todo mundo. E aí ela disse, pronto, agora não canto mais mesmo. Porque ele falou, porque vocês estão emocionados só porque lembraram dela. Só porque lembraram da mãe, né? Aí foi dureza, ela superar tudo isso e perceber que ela disse assim no final, não, chega um momento que os pais cuidam dos filhos, mas chega um momento que os filhos cuidam dos pais. Chegou o momento de eu cuidar da memória da minha mãe. E ela tem um feeling da mãe, né? Tem um canto super bonito, né? Um canto forte, ela é uma mulher forte de palco. Tem um feeling da mãe. Não tem nada a ver com a mãe, mas ela tem a força da mãe, que é muito importante, né? E ela é uma excelente cantora, né? Excelente cantora. Mas nós todos temos as nossas histórias, né? Dos compositores que marcaram a sua vida, assim, que você diz, eu não poderia ter a mesma história se não fosse esse compositor. Além do Renato Teixeira. Além do Renato Teixeira. Renato é um grande amigo e meu parceiro também em algumas músicas. E quando o recado me chegou, né? A gravadora disse, mas Joana, essa música ela tem assim um cunho mais interiorano, mais regional. Acho que não se parece com você. Eu falei assim, não interessa o conteúdo musical, interessa o que está sendo dito naquela letra, que é de uma seriedade imensa, né? E foi realmente a música que foi até, inclusive, propaganda de um grande jornal no Rio de Janeiro, porque fala do jornal, inclusive, né? Da coisa do recado para a namorada, etc. E acabou sendo um marco, né? Acabou sendo um marco. Depois ele fez outras músicas para mim, mas essa realmente foi uma música que se destacou muito dentro do meu repertório. Renato Teixeira, querido, que eu amo. Acho de uma generosidade muito grande quando... Bom, o Padre Zezinho tem isso também. Ele faz músicas interpretando a alma feminina. Sim. É de uma forma única, né? Porque a pessoa tem que sair de si, entrar no outro, a partir do outro. E o Renato Teixeira, meu namorado é um sujeito, ele é casado, tem filhos, né? Ele olha, né? Ele falou, não, Joana. E tanto é que ele fala da coisa do subúrbio, né? Porque ele sabia que eu tinha nascido no subúrbio. Então ele fez exatamente um retrato da Joana. Isso ele colocou no meu lugar, exatamente. E tem algum outro compositor que você destacaria? Eu tive vários dentro da minha carreira, vários. Chico nunca fez música para você? Eu gravei Chico, mas nunca fez música para mim. Gravei algumas coisas dele, sim. Eu gravei Sueli Costa, gravei Abel Silva, que também são grandes compositores. Gravei Milton, né? Claro. Quem não?
Quem não, né? E tive Moreno, né? A primeira música que ele fez para mim, depois Nos Bailes da Vida. E acabei não gravando uma música que me escapou das mãos do Milton. Aquela... Como é que é o nome da música? Carvão e Giz, talvez. Acho que é Carvão e Giz. Do Sérgio Natureza... Minto, não era o Sérgio. O Milton tem uma coisa de liberdade experimental, você já percebeu? É. Às vezes eu vejo ele fazendo certo. Milagre dos Peixes. Aquele disco dele é tão à frente do seu tempo, tão livre, que pouca gente gosta. Né? Sabe, isso aqui não é Milton. Por ser tão... Parece música gregoriana. por ser tão atípico, né? Mas ele tem essa coisa, Maria esse olhar, Maria né? também é para a mãe dele, né? É? Maria era a mãe dele que faleceu também. E ele foi cuidado e criado pela pessoa aonde a mãe dele trabalhava como faxineira, no Rio de Janeiro. E aí sobrou só um menino, porque essa mulher era sozinha e tinha o seu filho, né? E essa aqui é Maria. Maria é um dom, uma certa magia. Mistura um hino, dor e né? alegria. Virou um hino nas vozes de tantas outras pessoas, né? E o Milton é um baluarte, né? É acima do bem e do mal, uma pessoa muito querida, né? Tímido, né? Até mandar parar, né? Era muito gozado. Uma vez eu fui fazer uma entrevista com ele, a gente não sabia quem falava menos. Se era ele, se era eu, né? O Milton, o Milton tem um timbre único, né? É um monstro sagrado. Mesmo agora. Eu fico muito honrada, né? Honrada de ter sido agraciada com essa canção, que virou também muitas pessoas já gravaram nos Bailes da Vida, né? Mas que bom que eu tive essa sorte de gravar logo. Quantas canções já gravadas, Joana? Mais ou menos? Mais de 300, 400. 300 canções. E tem alguma que você começa a cantar e o povo continua sem você precisar continuar? Tem muitas. O Recado é um deles, né? Recado é... Você entrou em muitas novelas, né? Acho que foram mais de 25 novelas. 25? Acho que mais de 25 novelas, acho. Algumas até eu não coloquei no site, tem que até colocar. Viu, senhor Mário? Colocar ela. Mário é o produtor dela, que fica aqui atrás das câmeras, vendo se ela fala tudo certinho. E as novelas foram e ainda serão, né, muito importantes na carreira de um artista, por causa da grande divulgação, né, que tem a TV aberta. E eu acredito muito nessa coisa da TV, embora haja um fomento muito grande em cima da coisa da internet, mas acho que a TV aberta ainda tem uma força muito grande. Então, as novelas na década de 80, 90, 2000 foram impagáveis, né? Foram assim, tiveram no seu auge assim o tempo todo, né? E uma música numa novela realmente era um presente, né? Qual é a novela assim que você dissesse aqui, cada vez que eu fecho os olhos para lembrar coisa boa, eu lembro dessa novela? Vamos ver se eu lembro dessa. Olha, tem uma boa novela. Eu me lembro a primeira novela que eu vi. Olha que interessante. Nem era uma novela colorida, né? Preto e branco? Preto e branco, que era Os Irmãos Coragem. Uau! É da minha infância. Irmãos Coragem. Eu lembro que eu ficava... Era televisinha, né? Porque lá em casa não tinha televisão. Então, eu ficava olhando a televisão do vizinho. Todo mundo ficava na janelinha olhando a televisão. Eu me lembro tanto disso, né? Depois veio a televisão colorida, mas essa imagem ficou marcada na minha cabeça, né? É interessante. Tarcísio Meira, Irmãos né? Coragem. Tarcísio Meira, Glória, né? E todos os outros, né? Nessa época, a TV era o que reunia a família. Todo mundo tinha sala de TV, né? Exatamente. Sala de TV. Eu lembro que tinha o Garibaldo, era a época do Batman e da Feiticeira. Aquele que tinha como é que era aquele que tinha os Flintstones. Flintstones. Não, mas tinha a Gina é um Gênio. Esse é desse tempo. E aquele que tinha da Guerra nas Estrelas, como é que é? Era... Oh, meu Deus. Perdidos no Espaço. É do tempo, né? Do Mário. Ô, Mário. Ai, ai. Depois
foram vindo todas as novelas e trilha sonora, uma música sua que marcou uma novela, para nos lembrar. Assim, Momentos. 25? Vou te caçar na cama sem segredos e saciar a sede do desejo. Foi tema do Tarcísio com a Vera Fischer no... Coração Alado, acho que foi. Coração Alado. Uma novela de um sucesso enorme, né? E eu lendo... E me lembro de recentemente, né, mais recentemente, o grande presente que a Rede Globo me deu, que foi a Padroeira, né? A Padroeira que reprisou recentemente na TV Aparecida, né? TV Aparecida. Então Globo foi assim concedeu, foi um negócio assim emocionante, né? Porque existia os temas musicais da novela eram todos tocados, não eram cantados. Então a única música cantada era a Padroeira. Então tinha a música cantada dentro da novela e ainda tinha a música como abertura da novela. Eu tocava 2 vezes, várias vezes durante a semana, né? Foi uma música consagrada mesmo no Brasil inteiro e ficou não só como uma música, mas virou quase que uma oração, né? Eu estou vendo, você tem shows, aí a Nossa Senhora Aparecida no seu anel. Tem aqui no meu anel. Muito... Você é devota? Sim, sempre, né? Todo mundo sabe disso. Eu sou aquela Mariana, de novo, Renata Teixeira. Né? Que eu sou uma Só Mariana queria mostrar de muitos e muitos anos, né? Aí você vai lá na imagem e fica aquele minutinho em silêncio, rezando sem palavras. Eu tenho a prática de rezar meu texto todos os dias, né? E oferecendo sempre ele. Eu nunca rezo para mim, padre. Eu sempre rezo para os outros. Tem uma intenção. Entendeu? Sempre para os outros. Peço sempre realmente a única coisa que é mais importante na minha vida, que chama-se saúde, para que eu possa caminhar, terminar minha caminhada por aqui, né? Mas acho que a reza é muito pelo outro, para você juntar as pessoas pelo fim da guerra, pelo amor entre as pessoas, pela falta de caridade que as pessoas têm, pelos doentes, pelos enfermos, pelas crianças abandonadas, enfim. Já começamos o terceiro bloco. Pelos meus que já se foram também, né? Claro que Exatamente. Rezo muito por eles também. Vamos conhecer um pouco, estamos já agora abrindo as almas, abrindo as janelas da alma, né? Primeiro abriu a boca, abriu os olhos, abriu os ouvidos. Eu tenho ouvido de música e tal, mas tem alma, tem espiritualidade. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos falando dessas coisas espirituais. Hoje o programa Rema traz a simpatia de Joana, que habita na alma, no coração de todo aquele que conhece a trajetória musical. Começou lá na Cassino da Buzina do Chacrinha e chegou até aqui na Padroeira, né? E você dizia no bloco anterior que reza o terço todo dia. Eu rezo o terço todo dia, né? Inclusive no YouTube, nem tenho como mentir, é só entrar no meu canal no YouTube que vai ver que todo dia eu rezo o terço. Antes de eu conhecê-lo, Padre Joãozinho, eu tinha um CD que tem a sua... No primeiro mistério, o anjo anuncia que Maria vai ser mãe do Salvador. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu ganhei o seu CD e esse CD rodava lá em casa. Porque eu gosto, por exemplo, quando eu estou em casa, eu gosto que o terço fique rodando dentro de casa para harmonizar, né? Porque através da prece, né, obviamente, harmoniza o nosso ambiente. Então, me lembro que, nossa, anos eu escutei o seu CD com o Rosário, né? Depois passei a ter uma prática diária de rezar sempre, porque é uma coisa que é impressionante a calma e a paz de alma que eu tenho quando eu acabo de rezar um texto. É impressionante. Não precisa contar carneirinhos, conta Ave Marias. Não. E ele é todo perfeito, porque você segura, né? Parece aquela, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, né? Segura na mão, né? E repete, aquela cantilena, que a mãe começa a cantar e a criança dorme. Isso. Então é um remédio até contra a insônia. Você sabe que eu tive insônia há muito tempo e eu comecei eu escrevi um livro, 25 Maneiras de Rezar o Terço,
depois que eu descobri que o terço era uma terapia. E por que será que a gente dorme, padre? Porque eu parei de rezar, inclusive, o terço à noite, sentadinha na cama, porque dava um soninho tão bom e você acaba dormindo. Então eu passei a rezar em pé mesmo, na sala. Não, mas perto do quem perto do reza meu... dormindo, quem dorme rezando, reza dormindo. É bom, reza em pé, mas depois vai lá, reza um pouquinho na cama, até que no dia seguinte você tem que procurar onde é que está meu terço, né? Porque imagina, aquilo continuou na sua memória, no seu subconsciente a noite inteira. E eu sei que realmente, para mim, é sintomático. E é uma coisa muito da minha interação, minha integração com Deus, eu e Ele, entendeu? Porque eu acho que é aquela coisa que a gente fala, né? Quer falar com o seu Deus? Vai para dentro do seu quarto, feche a sua porta e converse pessoalmente com Ele, né? Você sabe que todas as religiões têm seu terço, né? Uhum. Outro dia eu estava vendo, no islamismo, eles têm também um terço. E eles ficam repetindo mantras que estão no Alcorão. Repetindo. Então, essa oração de repetição, ela é terapêutica. E no hinduísmo, eles têm um mantra, aquela... Om. O Papa João Paulo II, em 2002, escreveu uma carta sobre o Rosário, super interessante, muito bonita, essa Rosário Virgem de Maria. E ele diz que o eixo, né, o eixo da Ave Maria e de todo o terço é a pessoa de Jesus. Então, ele sugere que a gente destaque um pouquinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Sim. Então, o Jesus... E dizem que os primeiros cristãos tinham o hábito de caminhar rezando o nome de Jesus. Em hebraico é Yeshua. Yeshua. Repete isso, pega um terço e vai repetindo. Yeshua. Tem um outro que eu criei, até gravei num disco. É só o Pai Nosso. Não tem Ave Maria, mas chega no final e diz assim: livrai-nos do mal. Aí você inspira e expira. Livrai-nos do mal. Que fantástico. Livrai-nos do mal. E aquilo vai... Respirar já é bom, né? Respirar rezando. Interioriza, né? Interioriza tudo. E você, além do terço, tem alguma outra forma de oração que te encanta? Eu não. É o terço. É o terço. É o Pai Nosso junto com a Ave Maria, com o Credo, né? Foi aquilo que eu aprendi através dos meus pais, né? Você se considera católica? Sim. Católica. Sempre, a vida inteira. Fez primeira comunhão? Fiz. Foi na catequese? Fiz catequese, fui crismada, tudo, né? Fiz todo o processo. Né? Mas você falou que você começou a cantar com 17 anos, né? Uhum. E deu tempo depois de fazer a escola? Na verdade, eu fui até o curso básico, né? Tranquei, não dava mais para ficar estudando e cantando ao mesmo tempo, né? Sério, a música matou com 22 a dentista anos, que existia dentro de você? Administradora. Administradora, você queria... Péssima de números, né? Sou péssima de números. Eu assim, que? Não, números não, né? Prefiro um violão, né? Botava o violão nas costas e saía para o baile, né? Você toca? Toco violão. Você compõe no violão? Componho no violão. E... Até estou um pouquinho preguiçosa. Mas eu nunca vi você tocar em show, assim, tipo... Eu prefiro que a banda toque por mim. Eu também, o meu produtor não deixa. Não, né? Eu adoro violão. Eu gosto mais de tocar do que de cantar. É mesmo? Eu gosto mais, eu acho que eu sou mais instrumentista. Eu pretendo voltar a tocar, eu queria fazer um violão clássico, é bom para você também externar mais as suas composições, né? É muito importante. Você acha que mesmo depois de uma certa idade, nós somos jovens, né? Jovem demais. Mas depois de uma certa idade, ainda a gente tem coisas a aprender? Claro, e os sonhos, onde ficam? E os sonhos onde ficam? Eles não acabam, né? Os meus não vão acabar nunca, né? Até enquanto eu tiver forças, estarei sempre lá buscando os novos Coragem sonhos. de Sonhar. O Padre Zezinho tem uma música chamada Coragem de Sonhar. Aliás, você gravou várias... A gente falou de Milton, falou de Renato. Não falamos de Padre Zezinho. Vou falar de Padre Zezinho. Você gravou... 45 anos de canção desse grande padre, né, que
não é só conhecido aqui no Brasil, mas praticamente no mundo todo, né? Que levou essas canções por tantos anos. E eu lembro que essas canções faziam parte da minha vida, da vida dos meus pais, né? Acabei... sempre escutava Padre Zezinho. E uma vez eu conheci Mário, né? Mário trabalhava com ele e eu passei a conhecer mais profundamente o trabalho dele e me encantei mais ainda porque eu não conhecia o trabalho, boa parte do trabalho dele eu não conhecia. E quando ele fez os 45 anos, ou melhor, a primeira vez que eu gravei foi Oração pela Família, que fiquei tentando ele o tempo todo se eu podia regravar. Ele era linha dura, né? Ele era linha dura. Aí eu se lembro que ele falou, sim, pode gravar. Pronto, já passei pela primeira prova, né? Aí depois teve os 45 anos de canção dele, onde eu pedi permissão de fazer um disco totalmente dedicado a ele, e foi feito, e ficou lindo, né? E até hoje a gente canta no Brasil inteiro, fazemos shows pelo Brasil inteiro afora, com as canções lindíssimas de Padre Zezinho. Cotidiano da Joana, você tem, às vezes, motivo para chorar? Ou Joana não chora nunca? Não, imagina. É durona? Não, só de olhar o que acontece Margaret no mundo, Thatcher. Né? Não. Não? Só de olhar o que acontece no mundo, a gente chora muito por dentro, e às vezes chora verdadeiramente, né? Por tudo que acontece, né? Eu sou muito chorona. Ah, é? Sou muito chorona. Choro até com batizado de boneca. Tô brincando. Mas eu sou muito apegada às crianças, eu sou muito apegada aos animais, demais da conta. Você tem? E tenho gatinhos. Gatinhos? Gatinhos. E eu acho que é isso, né? Eu acho que isso também, essa coisa de me comover perante a vida, é uma coisa que também me faz crescer, né? Porque a vida da gente tem os vários lados, né? Tanto os nossos amores, quanto os nossos desamores, quanto os nossos choros, quanto os nossos risos, né? Isso. Então, eu acho que cada vez mais que você se defronta, né? se depara com determinadas coisas, você, além de olhar e conhecer, você passa a se conhecer um pouco mais através dessas experiências, né? Da vida. A Roberta Miranda confidenciou recentemente que não foi fácil para começar a cantar e enfrentar a barra em casa, porque não queriam que ela fosse cantora. E aí foi que ela é adotada por uma cabeleireira que deu para ela de presente o sabiá. Olha que coisa. Para ela cuidar. É. E eu era o sabiá e ela o sabiá, e ela não era famosa, só compositora, mas não cantora. E aí foi que ela fez a Majestade, o Sabiá. Você vê de onde é que saem as grandes das canções, verdades, né? As verdades e as grandes canções. Você, como é que foi para essa barra? Eu quando me ausentei de casa, eu fui morar no Rio, na zona sul do Rio de Janeiro, porque eu sou do subúrbio do Rio, fui morar na casa de uma tia. E logo após também fui morar com alguns amigos, né? Porque na casa da tia a gente tinha horário para chegar, essa coisa toda, então nós não temos horário para nada, na verdade, né? A gente faz nosso horário normalmente à noite, né? Eu componho muito à noite, por exemplo. Então, preferi realmente fazer a minha entrada junto com essas pessoas em Copacabana. Fiquei morando durante um tempo e foi dali que as coisas começaram a surgir, né? Porque eu tive que sair de casa, mas foi ruim sair, porque eu sou uma pessoa muito família, né? E sentia falta dos meus irmãos, sentia falta dos amigos. Quantos sentia irmãos? Falta... São 5. 5, uma São família 5. grande. É, família grandinha. Poderia ter sido mais, né? Mas morreu uma no meio do caminho. E aí eu senti a necessidade mesmo de sair para poder alcançar o sonho, né? Para alcançar o sonho. E nada acontece no subúrbio do Rio, acontece realmente na zona sul do Rio de Janeiro, onde estão as gravadoras, onde estavam as oportunidades, mas foram alguns anos de uma grande batalha. Além dos bailes que nós já falamos, tiveram os festivais e tiveram as casas noturnas que eu cantei muito no Rio de Janeiro. Eu me lembro de uma casa que eu cantava eu, Alcione, Emílio Santiago e Da Fé. Eram os 4. Eu abria à noite, às 9 horas da noite, e ia embora para casa às 6 da manhã. Isso todos os dias. Eu morava em Petrópolis, que era assim, tipo 2h30 de ônibus até em casa. Tinha que idade nessa época? Todo dia. Tinha, sei lá, uns 16, 18 anos por aí. Jovenzinha de tudo. 18 anos. E eu me lembro disso, de Alcione começando, né, também. Ela não era conhecida ainda, ela era da noite, né? Emílio também era da noite, né?
E depois cantei numa outra, que a gente chamava de boate na época, cantei, quem abria a noite era o Djavan. Eu abria a noite e ele terminava, porque ele cantava muito bem, né? Já era bastante conhecido dentro da noite. Então eu tive essa experiência da noite que foi muito importante, noite, mas era muito desgastante. Muito desgastante. Quantos talentos que não estão assim, né? E a noite também nos ensinou muito, né? Porque você tem um jogo de cintura muito grande, né? A história do Seu Jorge, por exemplo, não é? Ele tá ali, não tinha violão, não tinha nada. Ele estava ali quase que morador de rua. Né? Me parece que ele foi morador de rua, né? Olha que loucura. Até que consegue mostrar a voz e todo mundo olha, o que é isso, gente? Porque aquilo é um fenômeno. Onde estava, né? Onde você estava, né? Onde você estava. Eu acredito muito nessa coisa da carreira feita paulatinamente, Joãozinho, padre. Porque hoje em dia é tudo muito rápido, né? A internet cria pessoas da noite para o dia que começam agora e terminam daqui a pouco, né? Tem essa coisa muito... Agora que nem existem, né? Na inteligência artificial, outro dia eu recebi uma música, homenagem para os seus 60 anos de idade. Eu falei, que voz bonita essa moça. Padre Joãozinho, seus 60 anos. E ele falou, só que ela não existe. Que doido, foi criada uma voz. Né? Onde que nós vamos chegar? Mas essa é a Joana, essa graça, né, de Deus. Tem ainda algum sonho? Tem alguma canção? Aqui, viu? Alguma canção nascendo em você ainda? Eu estou meio preguiçosa nas minhas composições, mas eu prometo que até final do ano eu vou ter já um acervo interessante. Estou fazendo agora... Estou querendo também fazer um projeto, né? Ou melhor, estou fazendo um projeto onde eu quero gravar com algumas cantoras da nova MPB, né? Que são cantoras mais novas, tipo a Roberta Campos, né? Que tem um trabalho muito bonito. Tem o trabalho também da Kel Smith, muito bonito, né? Tem o trabalho Tem uma nova geração aparecendo que está um pouquinho escondida ainda, mas que tem muito talento, né? Então eu quero gravar com algumas delas canções que foram canções consagradas nas vozes de outras pessoas, também canções minhas ou composições delas. A gente vai fazer uma troca, na verdade, né? E eu acho que até final do ano vai estar pronto esse projeto, um projeto que vai correr pelo Brasil. Eu acho que é isso, é não parar. É uma forma de maternidade, não é? Você não tem filhos? Não, não tenho. Mas tem canções. Mas tem os filhos que são as canções, né? E agora tem essas filhas. Pois é. Eu acho que essa integração, né? Essa integração com essa nova geração é importante também para que o seu trabalho tenha um novo viço. Né? Elas te procuram, assim, elas procuram aconselhamento? Sim, então, sim. Elas te olham como uma referência materna? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Eu acho muito interessante isso. Porque você faz parte da história da música brasileira. É uma coisa que eu me orgulho muito, né? Que eu tenho um trabalho aqui, mas tenho um trabalho fora do Brasil, né? Por exemplo, em novembro agora, se Deus quiser, eu vou para Portugal fazer uma série de shows, depois volto. Portugal é maravilhoso, então, né? Consegui construir alguma coisa muito, muito, muito perene, né? Fora do Brasil, através da minha canção, do meu trabalho, do meu esforço, das minhas semeaduras, né? Que eu pude fazer, né? Pelo Brasil afora, né? Me tornar um pouquinho cidadã do mundo. Lisboa. Daí não desdia a Fátima. Sim, fui várias vezes e com certeza estarei lá de novo. O bispo de Fátima agora é da nossa congregação. Que bom, Dom Ornelas. Bom saber. Indo lá, deu um abraço nele. Com certeza. Olha, gente, simpatia de Joana, graça de Deus, graça graciosa na música. Obrigado, Joana. Obrigado também por ter participado do especial do Padre Zezinho. Ele ficou muito feliz. Também, muito feliz. E não cansa de agradecer. Quem sabe não surge do coração dele também canções que podem ser eternizadas na sua voz. Se Deus quiser. Nós vamos ficando por aqui. O programa Rema volta semana que vem com mais histórias e também memórias e principalmente um lugar onde a gente quer chegar. Padre Reginaldo Manzotti, obrigado por esse lugar, esse espaço, não é? Pelo seu esforço de manter no ar a TV Evangelizar. E agora você fica com a experiência de Deus aí com o Padre Reginaldo Manzotti. Até lá.